suddenly appear every time you are near, just like me. Linda. They long to be Olha que coisa linda. close to you. Why do stars fall down meu from povo. the sky? Isso é romantismo no ar. Como diz aqui um médico perto de mim, é filosofar. Ser romântico é filosofar. Aí, coisa linda. Muito bem, gente. Começando com esse clima de Carpenters. Programa Bendita Hora ao vivo. Mas antes da gente iniciar com as nossas notícias nessa terça-feira, o padre e eu convido você. Vem junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, minha gente. Só Ele é o Senhor. Muito bem. Olha a mesa como é que está hoje. Nós temos até realeza aqui, hein? Eu que faz parte da realeza, hein? Mas vamos lá. Começando pela minha direita à sua esquerda. Ela é uma baita de uma cirurgiã dentista, hein? Me deixou meio preocupado aqui antes de começar o programa, por causa dos meus dentes. Mas ela é fantástica. Nada mais, nada menos que a doutora Gabriela Nicoleles. Doutora, prazer em revê-la. Obrigada. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada pelo convite. Muito querida. Deixou o padre com medo. Por causa do meu dentinho ali, ó, do canalzinho lá. Mas tá tudo certo. Ele tá vindo aqui, pelo menos que no meu programa, pela primeira vez. Faz parte da realeza, né? Parente com o príncipe. Doutor Regis Salgado, endocrinologista. Doutor Regis. Prazer estar aqui com você. Sempre é muito bom, prazer. Deus abençoe. Deixa eu voltar mais. Volta sempre. Já gostei de você muito. Ela tem o nome da minha irmã também, nome bonito. É advogada, hein? Das boas. Doutora Andressa Oliveira. Doutora Andressa. Prazer revê-lo, padre. Para mim é sempre uma alegria tê-la novamente. Obrigada. E olha só, minha gente, ele trouxe um dos filhos mais recentes dele, que é ousado, hein, Barba? Olha aqui, ó. Como vencer na vida sendo apenas você. Esse sendo apenas você, eu falei pra ele, isso aqui dá pano pra manga, hein? Porque se eu falar quem eu sou, eu sempre vou vencer. Mas ele está usando também critérios espirituais. É o Filho de Deus, né? É, nada mais, nada menos que Dr. André Evaristo Marcondes, que ele é ortopedista e especializado em coluna. Doutor André, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, Prazer. gostei do seu Uma livro, honra. hein? Obrigado. É interessantíssimo, hein? É o tema é interessante. Obrigado. E olha a galera aqui ganhou também, daqui a pouco eles vão receber. Gente, olha só. Depois de apresentar dessa galera aqui, nós temos hoje o pensamento do dia. Eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês. Bora? Bora. Isso aí, ó. O dinheiro não traz felicidade, mas pelo menos ajuda a pagar as contas da terapia. Gente, é legal, né? O povo tem uma sacada bacana, né? Realmente o dinheiro, ele pode não trazer a felicidade. A gente sabe disso pelo decorrer da vida, né? A gente conhece pessoas que são, graças a Deus, isso não é problema nenhum, ser muito bem sucedido financeiramente. Mas a gente vê que tem pessoas que são muito tristes, depressivas, pessoas que não conseguem administrar a sua vida pessoal. E todo o dinheiro que tem não resolve, né? Não resolve essas partes dolorosas, resolve outras. Mas a gente sabe que é uma realidade. Mas a opinião de vocês? O dinheiro, vocês também concordam que o dinheiro não traz felicidade? Ou traz? E a gente está meio enganado nessa conversa aí. Vamos lá, queria ouvir a opinião de vocês. Você quer escutar a opinião sincera? Sincera sempre, é claro. O que você acha disso, Gabrielinha? Concordo
plenamente com o que você disse, que tem muitas pessoas que realmente têm o dinheiro e são depressivas, enfim, e acabam não usufruindo daquilo que tem para trazer a felicidade dela. Mas eu acho, assim, na minha humilde opinião, que em todos os âmbitos, assim, desde a pessoa mais simples ou uma pessoa que tenha um pouco mais de condição, o dinheiro, ele proporciona pequenos luxos. Então, eu falo pequenos luxos em todas as situações de vida, tanto de um trabalhador, quanto de uma pessoa que tem um pouquinho melhor condição, enfim. Os pequenos luxos, desde comprar uma casa, comprar um presente para o filho, sabe? E o fato de você ter as suas contas pagas, para mim isso já é um luxo, não ter dívidas. Então, assim, dizer que o dinheiro não traz felicidade, quem não é feliz quando, com o seu dinheiro do seu trabalho, consegue pagar todas as suas contas? Eu acho difícil, né? Então, Isso realmente ele te dá ele te dá uma sensação de... uma sensação boa, né? Eu consegui, trabalhei meu dinheiro, com o dinheiro Exatamente. eu consegui sanar alguns débitos na minha vida. Né? Eu concordo, inclusive, como bem pontuou a doutora Gabriela, porque eu falo até assim... Achei legal a frase que foi trazida hoje, porque é questão do dinheiro e terapia, né? Meu trabalho é justamente buscar as terapias para as crianças com transtorno do espectro autista, que as famílias não têm condições, por exemplo, de arcar financeiramente com isso. E eu vejo que as famílias, com certeza, quando conseguem, não indo para o lado da depressão, para o lado emocional da própria pessoa que tem o dinheiro, falando na família em si. As famílias, por exemplo, que não têm esse dinheiro, não têm essa condição, a gente vê, sim, essa situação da infelicidade, da tristeza, do medo que eles têm. Então, a possibilidade, por exemplo, de garantir, não necessariamente o dinheiro, mas a condição de um tratamento, a condição daquela criança, né? Ter uma vida mais tranquila ou a possibilidade de gerar ali uma evolução, né, uma independência e tudo, traz uma felicidade imensa na vida daquela família. Então, essas famílias que dependem, às vezes, unicamente da saúde pública, às vezes não têm essa condição de oferecer um tratamento digno, elas sempre demonstram no meu escritório, por exemplo, uma infelicidade. E quando elas conseguem esse tratamento, eu vejo que a vida delas muda significativamente. Não é o dinheiro para trazer as coisas em si. Sim. Mas aquela evolução e aquela independência que aquela criança pode ter com essas terapias, por exemplo. Entende? Eu acho que assim, as pessoas, também falando como um homem cristão, Sim. eu acho que o que nós não podemos perder nunca, né, isso na minha opinião, tá? Sim. É você se sentir livre, né? Então, por exemplo, Aí o dinheiro não pode tirar a minha liberdade. Sim. A liberdade em que sentido? Por exemplo, não significa que eu me sinto livre mesmo eu não tendo condições de ter um carro, mas eu me sinto livre, sabe? Isso não me aprisiona, não me escraviza o meu ser, porque eu preciso ter um carro. Eu posso viver sem o carro, estar muito bem e me sentir livre. Eu posso me sentir livre não tendo mais um filho. Eu tinha um filho, mas eu penso que dentro da dimensão ser livre, o dinheiro não pode te escravizar nunca. Ele pode te trazer essas melhoras, condições favoráveis, mas nunca te mostrar, ele nunca vai te trazer a liberdade. Padre, eu achei suas palavras lindíssimas e belíssimas, e eu concordo em 100%, mas queria fazer uma pontuação. Sim. Porque o dinheiro, ele não pode te escravizar, e tem muitas pessoas que são escravas do dinheiro. Sim. Por outro lado, o dinheiro, ele te traz uma liberdade de ser você mesmo quando você não precisa mais dele. Então, como a doutora bem pontuou, quando você atinge sua independência financeira, ou seja, você já tem um patrimônio em que você não precisa mais trabalhar para pagar as contas, aí você pode ser livre de verdade, porque aí você vai fazer o que você quer e não o que você precisa. Então, depois, quando eu atingi minha independência financeira, um aluno meu falou, André, hoje você trabalha mais ou menos? Eu falei, mais. Aí ele falou assim, mas por que você trabalha mais? Eu falei, porque eu não preciso, eu trabalho porque eu gosto. Eu não preciso estar nesse local ou nessa posição porque eu preciso alimentar meus filhos. Eu trabalho porque eu quero estar nessa posição. Então, hoje eu trabalho mais do que quando eu realmente precisava trabalhar para me sustentar ou para pagar as contas do mês. Mas às vezes eu me questiono, digamos que você adquiriu com méritos o seu patrimônio. Você fala, hoje eu estou numa posição que eu posso desfrutar livremente. Sim.
Mas digamos que não é isso que a gente deseja, mas pode acontecer, de um dia acontecer um incidente na tua vida e você perder tudo que você... Não me faria a menor falta. Aí sim, aí você é livre. Por isso que eu disse que a gente está concordando, entendeu? Assim, porque perfeito, entendi. você não pode ser... O dinheiro ele não pode te escravizar. E muita gente é escravo do dinheiro, ele acha que a felicidade dele depende do dinheiro. Sim, muitas pessoas. Agora, quando você tem o dinheiro, você pode buscar felicidade, porque você descobre que a felicidade não é o dinheiro. Perfeitamente. Agora eu entendi o que você está querendo Entendeu? dizer. Assim, e a pontuação da doutora Andressa, é muito importante. Assim, eu, na minha família, eu tenho 2 casos de autismo. E quando você tem uma criança de espectro autista, em que a família tem condições de arcar com o tratamento, perto do desenvolvimento de uma criança em que a família não tem como tratar, no final da vida você pode ter um ser totalmente afuncional ou uma criança que beira a normalidade. Perfeito. Então, assim, o dinheiro, ele traz benécias, ele traz oportunidades. Eu acho que a principal função do dinheiro, padre, é permitir com que você adquira educação. Aí, quando você se educa e evolui, aí você vê que a felicidade ela não vem do dinheiro. É só uma parte do caminho. Vamos acrescentar um foco um pouco diferente nessa situação, porque todos já falaram exatamente o que é. Mas vamos entender uma coisa, o dinheiro como energia. E nós não fomos educados para entender essa energia e nós sempre fomos massacrados exatamente pelaquela condição de que o dinheiro é uma coisa ruim. E quando, na verdade, ela é uma energia que nós precisamos dela. Então, eu acho que o grande problema é saber lidar com esta energia. Por quê? Por que ele não traz felicidade? Porque eu não aprendi a lidar com essa energia. Eu acho que tem uma passagem que é super interessante, indo de conta com o que o doutor falou. Olha, eu querendo falar, mas eu acho que o padre vai me permitir. Mas tem aquela passagem que Jesus diz algo assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus. Mas ele não está falando das pessoas ricas, ele está falando daquele indivíduo que era tão apegado ao dinheiro que não conseguiu largar para seguir Jesus. Ele teve a oportunidade de seguir o Filho de Deus. É onde ele explica o dinheiro eunuco. O que é o dinheiro eunuco? Iníquo, desculpa. Dinheiro iníquo. É quando aquilo que eu fiz para mim, minha riqueza é aquilo. E se tirar de você, acabou com a minha vida. Então aquela riqueza, aquele dinheiro que você lutou, ele se torna iníquo a partir do momento que, se você não tiver, ele acaba com você. Então você é escravo dele. Então ele é iníquo, ele não é bom. Ele é bom quando ele te dá Ele te dá a liberdade. Não a nossa enquete de hoje, então, é a seguinte: você acredita que todos se entenderiam melhor se fizessem terapia? Sim ou não? É a sua opinião. Ok? Eu quero ver a opinião do povo no final do programa, tá? Eu tenho a minha, mas eu quero resguardar para você essa daí. Sim ou não? Tá? Entra lá no nosso Instagram. Instagram é bom, né? Instagram é bom. Instagram oficial. Vamos lá, minha gente. Vamos aqui à primeira notícia. Vamos lá. Neuromodulação. Especialista em coluna fala sobre técnica capaz de aliviar dores crônicas. Doutor André, muita gente sofre demais mesmo com problemas de coluna e dores crônicas na coluna, né? Sim. Realmente essas técnicas são capazes de aliviar dores crônicas? Que técnicas são essas? Então, padre, assim, a neuromodulação é um sistema que a gente poderia beira o surreal, é algo assim extraordinário de ver, é o milagre da ciência propriamente dita. Então a neuromodulação são chips que você pode implantar no cérebro, na coluna cervical, torácica, lombar, sacral, nervos periféricos, e ele vai fazer uma neuromodulação, ele vai fazer uma reprogramação medular com o objetivo de atingir atividades específicas. Para nível de tratamento de dor, a gente tem nível A de evidência. Então você trata patologias crônicas da coluna, dor pélvica intratável, angina refratária ao tratamento, dor por artrite reumatoide. Você tem inúmeros tipos de tratamento. Você trata Parkinson, distonia. Você trata assim uma quantidade enorme de patologias, inclusive são os ramos com maior tendência de sucesso para tratamento de paraplegia, tetraplegia, perdas parciais de movimentos de lesões incompletas.
Então, basicamente, são chips ou implantes de altíssimas tecnologias que você coloca junto ao sistema nervoso e ele vai fazer uma reprogramação medular e vai trazer a função que você gostaria que o paciente tivesse. Mas isso aí, ótimo, mas isso aí, entrando um pouco naquele assunto da primeira frase Sim. de pensamento, toda a população poderá ter acesso a isso fácil? Assim, Ou não? eu gostaria muito de poder responder para o senhor que sim. Inclusive, é um procedimento que faz parte do rol da ANS. Então, ele é de cobertura obrigatória, não da saúde suplementar, que seria as operadoras de saúde, os convênios, como ele é de cobertura obrigatória do Estado. O problema é que a gente não tem tanta difusão desse tipo de técnica na medicina pública é por falta de profissionais capacitados para realizar o procedimento. E o custo é muito alto. Então, como você tem uma gama muito pequena de profissionais capacitados para fazer esse tipo de procedimento, eles não estão no serviço público. Outra coisa, o custo é muito alto. E como a gente tem uma verba limitada para a saúde pública, as grandes escolas e os grandes centros acabam priorizando o tratamento de outras patologias e acabam deixando a dor crônica e complexa de lado. Uma coisa importante da gente deixar claro para a imensa audiência do senhor é que aqui a gente está falando de dor. Aqui a gente está falando de dor como dos casos da doutora, de quem já teve uma dor de canal. Aqui a gente está falando de dores de intensidade 8, 9, 10. São pacientes que pensam em suicídio para se ver livre daqueles sintomas. Pelo amor de Deus. É, assim, é dor mesmo. Mas os resultados são impressionantes. Você pega pacientes, padre, adictos. Então o paciente ele toma morfina, metadona, 10, 12 medicações. Ele chega no consultório, você acha que é um adicto de um dependente químico. Você faz o implante, 15 dias depois esse paciente volta, você não acredita que é a mesma pessoa. Que ele não era um adicto, ele estava usando aquela substância não por uma dependência química, por uma necessidade. Então, assim, os resultados são realmente Mas assim, fantásticos. você vê que esse número, assim, o senhor que é um especialista nessa área... Você, pelo amor de Deus, o padre... O senhor está mais perto de Deus que eu. Você acha que... Você, na sua opinião, você entende que a população é um dos maiores níveis de problemas disso? Ou depende, mais são as mulheres, são homens, são idosos? Ou está no geral isso aí? Eu acho que é geral. Se a gente for pegar, assim, como patologias da coluna, a gente vai ter uma incidência maior na faixa etária dos 40 aos 60 anos, que é quando você tem os problemas mais comuns de coluna, como hérnia de disco, esse tipo de patologia. Mas a questão da dor crônica complexa e intratável e das distonias cerebrais, ela comete qualquer faixa etária e qualquer parte da população. Só para o senhor ter uma noção de como a gente está atrasado nesse tipo de terapia, o que toda a América Latina, do México para baixo, faz de neuromodulação num ano, a Califórnia faz num mês. Meu Deus. Nossa. Então, assim, lá eles invertem a sequência de tratamento. Primeiro eu implanto um chip, depois eu vou dar um opioide, uma medicação mais forte. Porque o paciente não fica dependente do uso de medicação. Então, é uma tecnologia realmente Nessa assim, hora aí que fantástica. entra aquela parte do dinheiro, né? Exatamente. Exatamente, Aquela parte do dinheiro como conforto, como Aí, uma olha, coisa de pode trazer aliviar, conforto. pode, né, abreviar. felicidade. E aí a gente chega na importância de ter pessoas como a doutora, né? Que pode recorrer para trazer para a população o que é um direito dela. Essa questão do rol da ANS é uma coisa que a gente precisava ensinar para a população. Porque assim, o rol da ANS, ele, na verdade, foi criado pelos médicos, que é o mínimo que o SUS tem que cobrir. Certo. Não é algo a mais, é o mínimo que o Estado pôs em lei que você tem direito a ter, tendo nascido sendo cidadão brasileiro, né? Legal, gente. Olha só, só assuntos, Posso né? complementar uma partezinha em tudo que ele falou da parte neurológica? Lembra no início da pandemia que o Bill Gates estava desenvolvendo um chip exatamente para resolver déficits neurológicos, né? Então isso não é uma coisa tão antiga e tão recente, Não, ela muito já pelo vem contrário. vindo há bastante tempo. E a gente hoje já existe chips que corrigem alguns tipos de cegueira, corrige alguns problemas neurológicos de sequelas de AVC, e na parte ortopédica, então, nossa, Funcional, mais. exoesqueleto. Exatamente, A gente tem uma coisa muito legal que é interface cérebro-máquina. Então você coloca um eletrodo super simples, assim, abaixo do crânio,
e você ensina um tetraplégico a pensar. Então começa com aquele jogo, o pessoal mais novo não vai conhecer, mas você tinha aquele que vem antes do Atari, que a bolinha batia no pauzinho e ia... Então o paciente pensa, ó, vou subir o pauzinho, descer o pauzinho, aí ele começa a partir dali, depois ele passa para letras e aí chega no Steve Hawkins que ele pensa e o computador escreve. Que show, cara. Então Olha, assim, essa tomara tecnologia Deus que ela isso existe. chegue para toda a população. Vamos ver aqui uma outra notícia importante. Olha só, gente. A mastigação para a saúde dos idosos. O que acontece? Os idosos têm uma diferente forma de mastigar com o passar do tempo. Porque, se é mesmo isso, tem que cuidar de uma mastigação diferente, doutora? Então, assim, hoje, quando a gente fala em idosos, existe um mito. O mito é que quando a gente envelhece, quanto mais a gente envelhece, mais a gente perde os dentes. Isso é mentira, isso é mito. As pessoas podem envelhecer, chegar a 90 anos perfeitamente com todos os dentes. Então, assim, o que vai depender de você... Abrir e fechar a boca e começa a dar problema, né? O que vai depender do idoso ter ou não os dentes é a forma com que ele cuidou a vida inteira. Tá certo. Tá? Só que, assim, a gente falando em idosos hoje, um dado do IBGE diz que idosos a partir... Nem diria que é idoso, né? Mas porque precisa do passe livre e tal, a partir de 60 anos, né? Então, pacientes acima de 60 anos, a gente tem um dado do IBGE que 41% desses pacientes não têm dentes nenhum. Tá? E aí a gente começa a imaginar que essa parte da população hoje, que tem 60 a mais, eram aqueles jovens que não usufruíam do floreto, porque o floreto ele foi incorporado à população, né, nas águas, a partir de 1970. Coisa mais recente. Então, assim, eu acredito que a nossa geração, não a geração dos nossos pais, a nossa geração vai envelhecer com uma saúde bucal muito melhor do que dessa população que não pegou essa fase, entendeu? Agora, óbvio que existe um envelhecimento do dente, sim, a gente perde esmalte, quanto mais velho a gente fica, a gente vai perdendo esmalte. Por conta da medicação, existe uma baixa de salivação muito grande. Então, tem várias pacientes que têm uma hipossalivação por conta de medicação ou mesmo por conta da idade. E a saliva, ela protege os dentes. Ela protege os dentes tanto de doenças periodontais quanto de cárie. Então, existe, sim, uma perda, né, na saúde bucal. Mas eu não acredito a ponto de perder os dentes. E sim, ter uma sensibilidade, enfim. Mas a saúde bucal hoje em dia no Brasil, ela está muito incorporada na população. Tanto que você vê hoje, mesmo em classes mais simples, as pessoas elas têm muito mais acesso à informação e a cárie ela está sendo muito diminuída, né? Às Como vezes doença. a gente percebe assim, uma pessoa já idosa, mastigando, a gente, por exemplo, você vai comer um amendoinzinho. Sim. Mas ela é dente dela também, ela não está com dentadura, não. Ela fala, já é duro para mim. Já é duro para mim, né? E às vezes você fala, não, mas tá duro, não tá não, ó. Tá duro. Mas para ela, não sei se é a questão da mandíbula, abertura e fechamento, com o passar da idade... Existe uma diminuição muscular. Muscular também, exatamente. Que eu acho que isso dificulta, mesmo que os dentes ainda estejam bons, né? Então, os dentes de um idoso de verdade, 80 anos, ele está mais fraco, isso é um fato. Ele perdeu a camada de esmalte, que é a parte de fora do dente que protege. Então, ele sente mesmo essa dificuldade. Perfeito. E tem também a perda óssea. A gente vai perdendo osso a cada ano até a gente envelhecer. Eu digo osso, maxilo e mandíbula. Então, realmente, o idoso sente uma fragilidade maior, né? Tanto é que a gente fala assim, a partir de uma certa idade, evite comer alimentos muito duros, porque você corre o risco de quebrar o dente. E é um fato isso. Legal. Tá? Importante, hein, Barba? Tá vendo? Começa a comer coisinha mais leve, cara. Tá? Não, tem que cuidar, né? Vamos aqui, mais uma notícia. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Reforma tributária pode limitar isenções para o PCD. Texto que passou na Câmara dos Deputados contém retrocessos nas regras para isenções para pessoas com deficiência. Pois é. É um projeto, né? Na verdade, passou pela Câmara dos Deputados, ainda temos o Senado, ainda temos alguns
ou passo a passo ainda para isso ser aprovado. Mas o que seria esse retrocesso, né? O que seria? O que vem, então, nessa proposta que pode prejudicar as pessoas com deficiência? Tivemos, inclusive, no estado de São Paulo, uma tentativa da mesma forma com o IPVA, né? Que é o imposto que a gente paga anualmente por termos um veículo. E lá em 2020, 2021, o governo do estado de São Paulo tentou fazer essa modificação e depois conseguimos reverter isso através da intervenção do Ministério Público. Mas agora, essa reforma tributária é nacional. Então, nós estamos falando do governo federal. O que acontece? Basicamente, essa limitação de isenções para PCD é também em relação à compra de veículos para as pessoas com deficiência. Tá, hoje, para se comprar um veículo e ter uma isenção ou até mesmo um desconto ali para a compra de veículo PCD, existem vários impostos que são pagos e alguns têm isenção total, outros parcial. Então, como que funciona, né? Hoje nós temos o IPI, temos o ICMS, temos o PIS, COFINS, temos muitos impostos. A reforma tributária vem para dividir, na verdade, em apenas 2. Então, são mais de 5, vem para apenas trazer 2 impostos, que seria um nível federal e o outro estadual e municipal. Tá? Que o ICMS é estadual e o IPI, por exemplo, é federal. Mas vem para mudar esses nomes, vão trazer apenas 2. Mas qual que é o prejuízo? Então veio para facilitar, porque vai deixar de ter 5, agora vai ter só 2. Às vezes 2 com preços elevados que acabam equivalendo os 5. Existem valores. Então, hoje, para se ter, por exemplo, uma isenção de IPI até 200 mil. Ok, maravilha. O preço tá dentro, né, dos veículos novos hoje, assim, que dependem ali de uma situação específica. O problema é que, para ICMS, entre outros impostos, é até 70 mil. E de 70 mil até 120 mil seria, então, um desconto parcial desse imposto. Ao tirar o IPI, que era até 200, e inserir esse novo imposto, eles esqueceram desses 200. Eles deixaram apenas o limite de 70. Então, o que acontece? Hoje, né, vocês sabem muito bem, é difícil achar um carro zero de 70 mil reais. Tá? Até os carros mais assim, populares estão acima desse valor. Então, o que acontece? Acaba que eles vão tirar essa isenção, basicamente, e obrigar todos que teriam direito a essa isenção pagar proporcional. Então, eles iam passar de 120 para 150. Então, até 70 isenção total, de 70 a 150 parcial, 150 para cima não tem isenção nenhuma. Mas esse não é também somente o maior dos problemas. O maior dos problemas é que eles estão tentando também tirar a possível isenção das pessoas com deficiência que não dependam de uma adaptação própria do veículo. Então, o que seria isso? Hoje, se uma pessoa tem uma questão de coluna ou uma deficiência na mão, o que eles precisam? Precisa de um carro automático. Tá, isso vem de fábrica. Não precisou fazer uma adaptação no veículo, mas a exigência que aquele carro, então, fosse automático. Com essa reforma, o texto da legislação, né, do projeto de lei, traz que precisa ter uma adaptação que não seja de fábrica. Então, para aquela pessoa, por exemplo, que precisa tirar o acelerador da onde é naturalmente, colocar ali na mão, fazer uma adaptação própria para aquela deficiência. Então, nós estaríamos ali com essa legislação trazendo uma diferenciação no tratamento das pessoas com deficiência, né? Eu falo até uma discriminação dentro da própria questão da deficiência. E aí que entra outra questão também. Nossa Senhora. Tem vários pontos que inclusive foi discussão no IPVA do Estado de São Paulo na época, que é inclusive tirar essa questão do transtorno do espectro autista de não condutores, por exemplo. Isso pode trazer também um impacto muito grande para as pessoas com deficiência, porque hoje, por exemplo, as pessoas com transtorno do espectro autista, as crianças, elas têm direito de ter um veículo em sua propriedade, claro, mas com o responsável ali, claro. Que no caso vai ser o condutor, e ter esse desconto como não condutora, né? E essa reforma tributária traz todas essas pessoas, por exemplo, eu já conheço pessoas que tiveram e fazem tratamentos com câncer. Muitas vezes consegue até tirar um preço mais em conta de um carro 0 km. Também estariam afetadas também por essa reforma. E doutora, a senhora me permite fazer uma observação que eu acho que seria importante no esclarecimento da população, que
quando a gente fala do carro adaptado, do carro especial, é uma coisa extremamente específica, padre. Porque uma vez que você tem uma CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação de deficiente, você só pode dirigir o seu veículo adaptado para a sua limitação. Sim. Então, se você tira o valor que não permita com que aquela pessoa compre um carro zero, você está tirando dela o direito. Porque se ela tem aquele carro X adaptado para a deficiência dela, mesmo que seja um carro automático, então eu tenho um paciente meu, ele ficou com uma lesão na perna esquerda, a perna esquerda não mexe, ele é obrigado a usar um carro automático, porque ele não tem como usar uma embreagem. Perfeito. Ele só pode dirigir aquele carro. Se o espectro de preço não permite ele comprar aquele carro zero, ele não pode adquirir outro carro no mercado que não venha com a documentação dele. Exato. Então, assim, passa a ser uma discriminação. Você está discriminando uma parte dos deficientes. Eu acho que ainda vai ter muita discussão em relação a isso. Eu não sei se o texto passa da forma como está, porque como foi do caso aqui do Estado de São Paulo do IPVA, que tentaram e aí depois reverteu a situação, eu acho que isso daí ainda vai ter muita discussão, mas a gente tem que trazer para a população também estar ciente disso. E a população tem que estar ciente mesmo, bem consciente, para que... Você reparou que é fácil engrupir a gente, né? Tirar o direito de outro, discriminar, é uma discriminação. Mas vamos lá, gente, ainda temos mais assunto ainda, ó. Aqui, ó, vamos ver outra informação? Gordura localizada, eita! Como eliminá-la sem cirurgia plástica? Como? Bom, eu tenho horror à cirurgia plástica. Tem jeito? Tem jeito? Tem jeito. Olha, doutor. Mas precisamos entender um pouco dessa fisiologia da gordura, coisa que a maioria das pessoas também é uma questão muito pessoal de cada um também. Isso tem que fazer a leitura da pessoa também ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente precisa entender hoje que emagrecimento não é só ir lá e tirar gordura. Eu tenho que entender todo o processo de funcionamento daquela pessoa, por que ela está formando gordura. Sim. Você entendeu? E aí entra o hormônio que entra naquela parte que ela estava falando do envelhecimento, a musculatura vai perdendo, por quê? Porque a parte hormonal mudou. Você entendeu? Então ali eu tenho que fazer esse trabalho também. Mas vamos entender a gordura localizada. Qual é a gordura localizada que incomoda 99% das pessoas? Abdômen. O abdômen. O que eu não tenho no abdômen? Osso. Então, eu tenho dois tipos de gordura dentro do meu abdômen. Eu tenho a gordura entre os meus órgãos, ou seja, entre o músculo e dentro da cavidade abdominal, que chama gordura visceral. E eu tenho uma gordura entre a pele e a musculatura, chamada gordura localizada, que é essa aí. O que eu tenho de diferente na anatomia dessa gordura? O que acontece é o seguinte, a gordura visceral, ela é uma gordura exatamente para ser reserva, ou seja, toda vez que eu entro num processo onde eu tenho que utilizar a minha reserva calórica, quando eu não tenho glicose suficiente, que é o que gera toda a minha energia, eu vou utilizar essa gordura, a visceral. Agora, quando eu diminuo a visceral, eu necessariamente diminuo a localizada? Não. Por quê? A membrana celular da gordura localizada, ela não tem receptores de transporte. Então, eu não consigo fazer com que essa gordura seja utilizada dentro do processo de emagrecimento. Então, eu emagreço, isso, quem já fez algum processo de emagrecimento já aconteceu, mas não perde abdômen. Por quê? Porque eu não tenho acesso a essa gordura. Para que serve essa gordura localizada? Ela tem uma função? Tem. A função dela qual é? Ser um elemento de proteção dos meus órgãos internos, porque eu não tenho nenhuma proteção óssea. Então o osso, ele tem também um papel de proteção. Eu tenho o meu tórax, que é os arcos costais, ele protege quem? Fígado, coração, pulmão. Então, qualquer trauma que eu tenho aqui, quem vai absorver uma parte desse impacto é exatamente a parte óssea. No abdômen eu não tenho. E eu tenho a maioria dos meus órgãos dentro do abdômen. E em mulher, pior ainda, eu tenho útero e ovário. Caramba. Por isso que a mulher deposita a gordura sempre do umbigo para baixo e o homem sempre do umbigo para cima.
exatamente aquela gordura. Os homens tem para baixo e para cima. Tem para cima, né? Tem até sobrando. Para baixo. Então, a mulher ela tem uma dificuldade maior em eliminar essa gordura, exatamente porque é a gordura que está ali protegendo o útero e o ovário. Eu tô querendo marcar uma consulta com o doutor. É uma gordura que você não tem acesso. Então, o que eu posso fazer sem partir para uma lipoaspiração ou uma dermolipectomia, que é aquela retirada daquele, entre aspas, avental de gordura? Eu posso fazer o seguinte: quebrar a membrana celular desse adipócito. E como é que eu consigo fazer isso? Primeiro, entendendo qual é a constituição dessa membrana celular. É uma substância que nós temos muito no corpo, chamado colágeno. Então, se eu conseguir um elemento que quebre o colágeno, eu consigo romper esse adipócito. E nós temos uma enzima chamada colagenase, que aplicada no local da gordura, eu consigo fazer com que eu tire essa gordura de uma forma mais rápida. Por isso que tem que fazer uma investigação em cada um. Exatamente. Então, e não adianta só, então eu vou aplicar a enzima e pronto, e vai resolver meu problema. Não. Eu preciso entender como é que está aquele funcionamento, aonde eu tenho alterações, corrigir essas alterações, e a partir daí sim eu faço um emagrecimento de uma forma muito mais completa. Tá vendo, gente? Então, existe possibilidade de você não passar pela faca, mas tem que fazer uma verificação com o doutor lá, que vai fazer um exame direitinho em você. Vamos aqui mais uma notícia aqui, minha gente, olha. Isso aqui também, hein? Dá uma olhada, ó. Sim, a coluna envelhece. Você pensa que é só por fora que a gente envelhece? Doutor André, a coluna, ela envelhece mesmo, né? A gente envelhece, né, padre? Essa é a verdade, a gente envelhece. Na verdade, um dos motivos que fez eu fazer cirurgia de coluna foi por causa disso, que o maior medo que eu tinha era ficar com uma mente sã presa num corpo doente, né? E realmente é um pensamento apavorante. E talvez a nossa geração passe por isso. Com o advento da medicina, a medicina não deixa mais você morrer praticamente. Você trata pressão, colesterol, diabetes, AVC. Hoje, se você não tiver um infarto fulminante ou um câncer de pulmão, você chegar no hospital, você não vai virar óbito. Então, a longevidade ela é algo que ela tem que ser pensada de uma maneira assim, real. Se a gente for pegar dados, eu fiz até uma aula recente, em 1920, nossos avós eram vivos. A expectativa de vida da mulher no Brasil era 39 anos. 41 anos, perdão. No último censo, 80. Então, dobrou a expectativa de vida da mulher em um século. Então, assim, se a expectativa de vida hoje ela é de 80 anos, e a gente tem feminicídio, morte no parto, etc, etc, tal, quantas não estão vivendo 99, 100, 102, 88, 90, para que a média aritmética seja de 80 anos. Então, assim, a gente tem uma tendência de ter uma longevidade maior. E a coluna é uma das estruturas que mais envelhece. Hoje é a principal causa de afastamento e aposentadoria por invalidez no Brasil e talvez no mundo. Sim. Os problemas da coluna relacionados com a terceira idade, eles custam bilhões e bilhões de reais aos cofres públicos. Então, a gente pensando em ter verba para investir na saúde, a gente tem que fazer a prevenção. A parte óssea que a doutora comentou, da osteoporose, osteopenia e perda de massa óssea, hoje ela é totalmente tratável. Então, antes a gente fazia tratamentos para reposição do que venha sendo perdido. Hoje a gente repõe hormônios para ter um crescimento e uma neoformação óssea com resultados fantásticos. Um dos produtos apresentado pelo padre, que fala do colágeno, glucosamina e condroitina, nos Estados Unidos, todo cidadão americano a partir dos 45 anos faz uso diário como uma suplementação para prevenir o envelhecimento. Então, um produto assim de uma qualidade excelente. Parabéns por fazer parte do portfólio do padre. Então, sim, a coluna envelhece e ela tem que ser tratada, não só como uma estrutura, mas como a saúde global do indivíduo como um todo. Sem dizer também a postura, né? Outro dia eu fui elogiado na academia, porque eu estava péssimo nas gorduras, mas falou, a sua coluna, o senhor tem um porte, porque eu ando esticado. Parece metido mesmo, né? Sim. Senta esticadinho, eu não sou largado. Então, essa questão da postura é muito importante também. Fundamental. Né? Fundamental. Vamos dar mais uma olhadinha, tem uma outra pergunta, outra informação aqui, gente, ó. Bem-estar e saúde. Feridas na boca. Preta Gil sofre com efeito colateral no tratamento contra o câncer. E médico faz alerta, hein?
Em entrevista a Caras Brasil, o oncologista Jorge Abissan Filho, explica como funciona a laser terapia, desculpa, no tratamento contra a mucosite, enfrentado pela Pretagil. Vamos lá. Explica um pouquinho essa questão. Essa é para aí. mim. É. É assim, ó, o paciente oncológico que faz terapia neoplásica, geralmente, ele tem como efeito colateral a formação de mucosite. O que é mucosite? Mucosite são úlceras que aparecem na mucosa bucal, na boca do paciente, e que muitas vezes, dependendo do grau dessa mucosite, o paciente que ele está internado, ou por quimioterapia, ou por radioterapia, é impeditivo até da pessoa se alimentar. Então, assim, hoje, nos tratamentos oncológicos em hospitais... Dói, né? Porque tudo dói, porque dói muito. Você imagina assim, você tem uma afta, não tem, padre? Sim. A afta dói. Puxa, Uma, imagina duas, três. várias, né? Se você o que seria mucosite? Seria uma afta numa potência 10 de dor e de tamanho. Então, assim, o paciente, ele sofre muito. Ele está ali já fazendo as suas terapias neoplásicas e, de repente, ele não consegue mais comer. Então, hoje existe até um projeto de lei que pede para os hospitais públicos e muitos hospitais particulares, como o Einstein, por exemplo, já tem cirurgiões dentistas na tua grade de funcionários, nem tratamentos oncológicos. Por quê? Porque o cirurgião dentista é um dos profissionais, se não o melhor, habilitado em fazer esse tratamento de mucosite na boca dos pacientes. Então, ele consegue, através do laser de baixa potência, que é uma maquininha pequena, tá? Fazer com que regrida essa mucosite. Então, assim, tem pacientes que, dependendo do grau de mucosite, não consegue ingerir nem líquido. Tem que ser tudo injetado nele, né? E acaba indo por uma alimentação endovenosa, né? Então, assim, o que eu acho, o que eu acredito, é que hoje os dentistas, né, nesse tipo de tratamento oncológico, ele salva vidas, até porque o paciente, você consegue devolver o paciente a possibilidade dele ingerir os alimentos no hospital, mastigar, e aí diminui também a chance dele ter maior perda de peso, maior problema de imunidade, enfim. A alimentação é tudo. E se o paciente, além de tudo que ele está passando, ele não consegue comer, isso prejudica muito ele. Então, assim, laser foi um divisor de águas na odontologia, e laser salva vidas. Que legal, hein? Olha, se tivesse isso aí na época que meu pai estava doente, meu pai teve esse negócio na boca, ele não comia, e uma das coisas que emagreceu muito ele, que ele tinha essa dor, essa coisa, essa úlcera na boca aí. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Terapia de reposição hormonal na menopausa é segura para mulheres com risco cardiovascular, revela diretriz brasileira. Pois é. Vamos entender menopausa? Vamos. Vamos entender menopausa. Porque menopausa é a mulherada que tem isso aí, né? Pois é. O que significa menopausa? A menopausa, na verdade, eu costumo dizer que a minha maneira de definir menopausa é cruel. Por quê? O que é menopausa? O cérebro da mulher entendeu que ela perdeu a capacidade reprodutora, então ele entra no modo de destruição. Eita. O cérebro dela, né? O cérebro dela, exatamente. Coisa, né? Então, e quem determina... a mulher, a parte reprodutora da mulher, ela já nasce com todos os folículos, ou seja, todos os óvulos. E depois da puberdade, ela começa, a cada ciclo, liberar um óvulo. E a partir daí, esses óvulos vão acabando até um ponto onde eles acabam. Quem determina a quantidade de óvulos para o cérebro saber se ele é fértil ou não, é um hormônio chamado estrógeno. Então, o estrógeno é o que estimula o ovário a liberar esse óvulo, e esse óvulo ele pode ou não ser fecundado, e a partir daí, se não for fecundado, toda a preparação que o útero fez pela progesterona, que é um outro hormônio, sai como menstruação. Isso é o ciclo feminino. A partir do momento que eu não tenho mais esses óvulos, o que acaba acontecendo? O meu nível de estrógeno começa a cair. Não só de estrógeno, mas o da testosterona, que é um hormônio importantíssimo para a mulher. Eu costumo colocar que o aparelho reprodutor feminino, a mulher tem 2 aparelhos reprodutores. O útero e ovário, que é um aparelho, e o sistema vaginal, que é outro aparelho.
o sistema vaginal ele é controlado exatamente pela testosterona, que é um hormônio que a maioria das mulheres, até um tempo atrás, não dava importância. A maioria dos médicos não ligava para esse hormônio na parte feminina. Mas ele é responsável pelo quê? Pela libido, pela tonia muscular do sistema vaginal, exatamente pela a manutenção de todo o sistema do organismo, ou seja, a testosterona, 70% das ações dela é regenerativa e não reprodutora. A parte reprodutora ligada da testosterona, 30% somente, tanto no homem como na mulher. Então, o que acontece? Uma forma que eu tenho para manter essa mulher, enganar o cérebro dessa mulher, para que ela continue sobrevivendo, como foi comentado agora há pouco, a longevidade aumentou, só que o número de óvulos não, ele continua menor. Então a mulher ela entra na menopausa em torno de 45, 50 anos, mas ela tem pelo menos hoje mais 40 de vida. E aí como vai ser esses 40 anos de vida? Se não fizer nada, vai morrer com 60 anos, que é o que acontecia no início do século. Exato. Você entendeu? Então, o que acaba acontecendo? Eu preciso fazer com que esse sistema continue trabalhando e, basicamente, mostrar para o cérebro que aquela mulher ainda é fértil. E como é que eu faço isso? Eu reponho esses hormônios que estão faltando. Tá? Interessante, hein? E o que acaba acontecendo, aí, dentro da questão, que é o quê? Toda vez que eu tenho um excesso de estrógeno, algumas pessoas que têm tendências à trombose, a doenças venosas principalmente, esse estrógeno pode piorar. Que coisa. E aí a coisa pega. Gente, tá vendo? Mas olha, informações importantíssimas. Vamos ver aqui mais uma, acho que ainda dá tempo. Ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Inclusão. Confira 6 direitos dos autistas garantidos por lei no Brasil. 1. Acesso a planos de saúde. 2. Acesso à terapia. O outro, acesso ao fundo de garantia, acesso à educação, apoio financeiro, redução da jornada de trabalho. Pois é muito bonito ver, né? É muito lindo esse. A legislação é muito linda, mas na prática é um pouquinho diferente. Bom, vou comentar basicamente a respeito desses 6 que foram citados. Existem outros. Eu ensino para os meus alunos o seguinte, é o meu método que chama GPSA. GPS para se localizar, certo? E por que GPSA? G de direitos gerais, P de previdenciários, A de assistenciais, S de saúde, tá? Então, dentre todos os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, esses 6 aí são alguns deles, ainda existem muitos outros, principalmente aqueles quando tem um diagnóstico tardio, que a gente fala das aposentadorias, que ainda não está aí nesses 6 direitos citados. Mas aqui eu acho que eles estão focando mais nessa questão das crianças, né? Que hoje tem o diagnóstico precoce, que é de suma importância para as terapias e para o desenvolvimento. Bom, os planos de saúde é justamente porque não pode negar o acesso a esses planos de saúde. A gente sabe que hoje os planos, eles querem complicar esse acesso ou a continuidade dessas pessoas nos planos de saúde. Por isso que, não sei se vocês viram aí recentemente, muitos cancelamentos de planos de saúde, o seguro-saúde de crianças com transtorno de espectro autista. Isso não pode ocorrer, inclusive o STJ já definiu isso. Infelizmente, as famílias têm que socorrer à justiça para ter isso garantido. Acesso às terapias, inclusive de forma limitada, isso a ANS já até estabeleceu, a gente estava falando da ANS anteriormente, que tem um rol, mas esse rol é exemplificativo, tá? Não é taxativo. Então, se precisar também de alguma terapia específica que não conste no rol da ANS, também é possível buscar esse direito. O acesso ao fundo de garantia. Hoje, administrativamente, é possível conseguir esse fundo de garantia para um filho, ali, o pai trabalha, tem o FGTS, pode sacar aquele fundo de garantia, por exemplo, para os tratamentos do filho, mas somente nível de suporte 3, né, que é ali um nível de suporte um pouco mais elevado. O nível de suporte 2 e 1 vai ter que também ingressar na justiça. Acesso à educação também é muito lindo, mas a própria legislação também falha a partir do momento em que ela traz ali na legislação o amparo do profissional que a gente fala que é o acompanhamento especializado na escola, que de especializado, na verdade, não tem nada, que pode ser qualquer pessoa para acompanhar aquela criança, porque a própria legislação não estabelece o que seria esse especializado ou a formação dessa pessoa. Seria o professor auxiliar, né, para, no caso, auxiliar ali no dia a dia da escola.
temos o apoio financeiro. Esse apoio financeiro somente para as famílias de baixa renda, que seria o BPC da LOAS, né? Um benefício assistencial de um salário mínimo para essas famílias de baixa renda. E redução de jornada de trabalho. Tem que tomar muito cuidado na hora que divulga isso, porque na realidade só serve para os servidores federais, estaduais e municipais, tá? Então são servidores, seletistas não vão ter direito. Essa redução se aplica tanto para a mãe ou o pai que tem o filho na condição, ou para a própria pessoa que tem o transtorno do espectro autista e trabalha, porque na verdade quem tem TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, não necessariamente é uma pessoa inválida. Nós estamos falando aqui de deficiência. Então, se ela tiver condições, capacidade, ela pode plenamente trabalhar e também garantir esses direitos. Como era bom ter você o tempo todo. As pessoas podem rever esse programa aqui, pegar essas falas da Andressa, que vai ajudar muitas pessoas a ver os seus direitos, né? Isso aí é muito bonito mesmo na teoria, que na prática ela cavocou e fiquei assustado. Mas, gente, olha, o padre agradece muito aqui a presença de todos eles aqui. Olha aqui, ó, meu querido doutor André. Vamos ver aqui o resultado da enquete, desculpa, vamos lá. Olha, vamos ver aqui, vamos lembrar. Você lembra, vocês preferem que todos se entenderiam melhor se fizessem terapia? Vamos ver o que o povo falou? Dá uma olhada aí. Solta lá pro povo. 72,2% diz que sim. Tá? E 27,8% diz que não. Que não acredita não, que seria melhor, tá? Legal, isso aí é a opinião do povo, a gente respeita muito. E ó, eu agradeço então ao doutor André, com o seu lindo livro aqui, é maravilhoso, Como Vencer na Vida, Sendo Apenas Você. Doutor, eu amei aqui o seu trabalho, sua presença, e venha mais vezes aqui com a gente. Olha, é um prazer, queria agradecer. E a gente estava aqui nos bastidores e estava passando aqui que nós estamos no mês de Nossa Senhora de Aparecida, né? Eu vou revelar um negócio que eu nunca revelei em público, mas eu tive uma experiência com Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu para mim. Olha. Nossa Senhora apareceu para mim quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos. E ela disse para mim assim, ó, enquanto você estiver debaixo do meu manto, nenhum mal te acometerá. E eu rezo por Nossa Senhora de Aparecida e sou fã dela e vou sempre ela até hoje. Parabéns, que continue assim. Maravilha, que bonito testemunho. Doutora Andressa. Muito obrigada. Volta, a senhora é muito capaz, eu gostei demais dos seus esclarecimentos. Eu agradeço, é super importante a gente Maravilha. trazer essas informações. Gabrielinha, doutora. Obrigada. Falo Gabrielinha, com todo respeito. Grande doutora Gabriela. Obrigado pelas suas informações, tá? Obrigada. Doutor Regis, muito obrigado, foi um prazer. Volte logo. Voltarei com certeza. Foi muito bom, tá? Gente, e que Deus abençoe você. Lembrando que logo mais eu tenho na missa lá, orações com cura interior, às 19 horas, lá no meu Padre Marcos Humberto Pires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha aí, escuta isso.